Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta com a nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje, 28 de dezembro de 2021. Estamos estudando a primeira lição da nossa revista, que será estudada no mês de janeiro, fevereiro e março de 2022. Então, estamos iniciando um novo trimestre. A nossa aula está sendo feita na quarta-feira nas nossas congregações e amanhã já estaremos estudando então na nossa igreja. E estamos tendo a oportunidade de fazer essa gravação hoje. Vamos fazer uma aula ou bastante resumida, evitando um vídeo longo, convidando você a estar participando da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. É muito importante você estar presente na sala de aula para aprender. Porque estando dentro de uma sala de aula, você vai estar dando a sua cooperação, demonstrando aquilo que a gente aprendeu numa lição há dias atrás, o amor à nossa congregação, à nossa igreja. Você vai estar cooperando com o seu professor, você vai estar compartilhando ideias, você vai estar tendo oportunidade de fazer perguntas, de dar opiniões, porque a escola bíblica é para isso. A escola é local de aprendizado. Então eu te aconselho a estar na escola, mesmo que você ouça esse vídeo, você participe dessa aula, mas não deixe de ir para a igreja, porque ali você terá um ensinamento completo. Até porque a nossa revista que está iniciando, irmãos, ela tem um tema excelente. Vamos falar de bibliologia. É uma matéria muito interessante para o cristão, porque a nossa fé, a nossa crença, a nossa ideologia se baseia exatamente na Bíblia Sagrada. Nós somos regidos, somos direcionados, governados, ensinados, enfim. A Bíblia é o nosso mapa da nossa viagem. Então, nós precisamos estudar a Bíblia. Então, esse assunto ele é muito importante. O tema da revista, o tema do trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Olha bem, inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Na aula de hoje, que será a do primeiro domingo do mês de janeiro, lição número 1, vai falar da autoridade da Bíblia. A gente não tem como abordar assim de uma forma panorâmica a bibliologia, é muito difícil, é muita coisa. Durante o estudo dessa revista, ainda vai ficar muita coisa sem ser estudado. Para você saber bastante mesmo sobre isso, você precisa fazer um curso, pelo menos um curso básico, estudando a matéria bibliologia. Mas vamos aprender muita coisa interessante. Então hoje nós vamos estudar sobre a autoridade da Bíblia. Semana que vem, vamos falar sobre a supremacia, não é isso? Deixa eu confirmar aqui, na segunda aula. Isso, vai falar da inspiração divina da Bíblia. A supremacia é o tema da revista, é o tema do trimestre, né? O que é supremacia? Aquilo que é supremo, aquilo que está acima. A Bíblia está acima de qualquer outra regra, de qualquer outra meta ideológica em relação às coisas divinas. Então veja bem, a primeira lição nós vamos aprender hoje, né? Vamos aprender aí sobre a autoridade da Bíblia. Semana que vem, a inspiração da Bíblia. Terceira lição, eu vou dar aqui uma lida no esboço, no sumário da lição. Observe bem, talvez você não esteja com a revista em mãos. Primeira lição que será hoje, autoridade da Bíblia. Segunda lição, inspiração da Bíblia. Terceira lição, a inerrância da Bíblia. Quarta lição, a estrutura da Bíblia. Quinta, como ler as Escrituras. Sexta, a Bíblia como um guia para a vida. Sétima, a Bíblia transforma as pessoas. Oitava, a lei e os evangelhos revelam Jesus. 9, as histórias e a poesia falam ao coração. 10, ou décima, as profecias despertam e trazem esperança. 11ª, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. 12ª, as epístolas instruem e formam os cristãos. 13ª lição, que é a última lição do trimestre, a leitura da Bíblia
e a educação cristã. Então são muitas coisas que vai ser estudada nesse tema da supremacia das Escrituras. Ela vai falar de muitas áreas da nossa vida. Hoje, autoridade da Bíblia. Por que a Bíblia tem autoridade? O que é autoridade? Autoridade, se você buscar no dicionário, você vai ver, é um poder delegado. Quando alguém manda alguém dar um recado, ele está dando autoridade para essa pessoa. Você chega lá em tal lugar e você fala assim, assim, assim. Ou você faz isso, isso, isso. Isso é autoridade. É um poder que você deu para aquela pessoa. Então a Bíblia tem autoridade. Por que ela tem autoridade? Nós vamos descobrir por que ela tem autoridade. O primeiro tópico da lição, eu não vou ler as demais coisas, porque a gente ganha tempo. Ela está baseada hoje, a nossa aula, no Salmo 119, do versículo 1 ao 8. A leitura bíblica em classe. Depois você leia com tempo aí. Então veja bem, o primeiro tópico vai falar da origem da Bíblia e a revelação divina. Certo? Então vamos lá. Origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Pedro falou isso. Ela não é de particular interpretação, ela é inspirada pelo próprio Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do autor. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aí ele diz toda a escritura divinamente inspirada. A versão mais usada hoje, Almeida, revista e atualizada, ela diz toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e tal. Mas a versão Almeida, revista e corrigida, ela diz assim, ó, toda escritura. Eu gosto de observar esse versículo. Sempre que eu deparo com esse assunto, eu gosto de observar isso. Toda escritura divinamente inspirada é poderosa para ensinar, para redarguir e tal. Depois você lê esse versículo em várias versões, você vai entender o que eu estou querendo dizer. É que nos dias de Paulo, quando Paulo falou isso para Timóteo, ainda não existia a Bíblia que temos hoje, com 66 livros. Inclusive o que Paulo estava falando era uma carta escrita a Timóteo. E ele estava depois disso, 400 anos, ou o século IV, né, final do século IV, é que veio a fechar o cânon sagrado e definir todos os livros como inspirados. Então veja bem, Paulo estava se referindo aos escritos do Antigo Testamento, aos escritos antigos, quando muito da Septuaginta. Ele estava referindo àquilo que tinha sido escrito antes, mas ele diz assim, toda a escritura divinamente inspirada. As versões atualizadas, elas colocam a expressão toda a escritura, se referindo à Bíblia atual. Por quê? Porque ela foi declarada, foi tida como inspirada. Os livros que temos hoje na Bíblia foram declarados inspirados pelos pais da igreja. É um critério muito extenso, muitas observações para um livro ser considerado sagrado e vir fazer parte da Bíblia, ou do cânon sagrado, a medida exata da Bíblia. Então veja bem, aqui ele está dizendo que, está falando da origem da Bíblia, está dizendo que a origem da Bíblia é o próprio Deus. Essa palavra inspirado a gente vai aprender na semana que vem, não vamos comentar muito, que vamos aprender na próxima lição sobre a inspiração da Bíblia, a inspiração da palavra divina. Então veja bem, quando ele fala assim, ó, portanto, as Escrituras são revelações que Deus fez de si mesmo. E dessa maneira, por ter a origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. E por isso constitui-se em uma única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. A nossa declaração de fé, nós temos uma declaração de fé da nossa denominação, usava-se a expressão credo da igreja. E hoje isso foi atualizado e usa-se a expressão o cremos, que é aquilo que a gente crê. Credo se traduz por cremos, a mesma coisa, né? Mas aí temos uma declaração de fé, que diz assim, que a nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então vamos resumir aquilo que eu disse. Por que a Bíblia
tem autoridade. Ou qual é a autoridade da Bíblia? É a autoridade de Deus. A Bíblia tem autoridade porque ela é a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz faz isso, você pode fazer, porque ela é a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz não faça isso, não deva fazer isso, não se deve fazer isso, nós não devemos fazer, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem autoridade. É muito bom isso, irmãos, muito bom. Tem tanta coisa interessante, só que a gente não tem tempo suficiente para ir, né, trazendo muitos pormenores. Mas isso é para você aguçar aí o seu apetite pelo entendimento e você pesquisar, aprender, buscar mais e aprender mais. Vamos lá. Revelação geral. Ponto 2. Chama-se de revelação geral aquilo que ou aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana. Letra A. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Temos aí muitos exemplos nos períodos monárquicos de Israel, ou no período monárquico, temos nas dinastias de todinha de Israel, temos aí nos impérios como Império Babilônico, Medo-Persa, Greco-Romano, Romano, tudo isso aí, irmãos, essas mudanças aí, cai um governo e entra outro. Os que estão na Bíblia, registrados na Bíblia, você vai ver que era um controle de Deus. Deus se revela nesses acontecimentos, não que a Bíblia procure provar, a Bíblia não procura, isso é parte de uma tese teológica. A Bíblia não procura, ela não se esforça em provar a existência de Deus, mas pelo fato de narrar a história da humanidade envolvida com Deus, ela acaba revelando a existência de Deus. Ela acaba mesmo não se esforçando para provar a existência de Deus, esse não é o objetivo da Bíblia. As escritas ou as escrituras não têm o objetivo de provar Deus ou a existência de Deus, mas revelam Deus. Então, revelando na história os acontecimentos, Deus trocando reis, fazendo nascer pessoas. Houve casos de Deus falar o nome de um rei antes que ele nascesse, como o caso de Josias e tantos outros. E assim tem muitos acontecimentos na história. Depois vem a letra B, é a revelação de Deus no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra e o mar e tudo quanto há neles. O Salmo 19 está citado aqui. Ali diz que o firmamento anuncia a glória do seu poder. O próprio firmamento, você olhando para... Quando você vai estudar astrologia, a gente lê tanta coisa na ciência astrológica que a gente acha impossível acreditar. Mas são descobertas que está provando que existe um ser superior capaz de criar tudo isso. É impossível, é insustentável a teoria da evolução, a teoria do Big Bang. É insustentável diante da grandeza da criação, diante da grandeza do universo. É muito mais fácil acreditar pela fé na existência de Deus do que acreditar na teoria da evolução. É muito mais fácil acreditar no próprio Deus. Então, o próprio universo revela Deus. Você conhece tanta coisa bela, bonita. O funcionamento dos planetas, o funcionamento da Terra, a natureza em si, a plantação, a germinação de plantações, né? Os animais, o nascimento de animais, o nascimento do próprio ser humano, tem tantas coisas, uma biologia, né? Tudo isso revela a existência do nosso Deus. Isso fala da origem, está falando aí da origem da Bíblia, de onde surgiu a Bíblia, do próprio Deus. E tudo isso está sendo revelado pela Bíblia. Depois vem, no ser humano, criado à imagem e semelhança divina, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. E isso está sendo revelado aonde? Na Bíblia. A Bíblia revela a existência de Deus. Terceiro subtópico, revelação especial. Isso aqui é bom. O que é a revelação especial? É visto pela teologia, revelação especial, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Aqui diz assim, ó, se por um lado
A revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus. A revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Então a Bíblia é chamada na teologia de a revelação especial de Deus. Porque na Bíblia você vê história da humanidade, história do povo de Deus, história da existência da humanidade. Se você pegar o livro de Gênesis, princípio, Bereshit, fala do princípio. Ali você tem o princípio de todas as coisas. Princípio do mundo, princípio das águas, princípio das montanhas, o princípio do homem, o princípio até do homicídio, o princípio do casamento e o início de tudo está ali. E você vê na Bíblia a revelação de Deus. Então a Bíblia, irmãos, ela é a revelação especial de Deus. Deus se revela através da Bíblia. Por isso ela tem autoridade, porque ela é a palavra de Deus. Tem muitas outras coisas aqui, mas o nosso tempo ele não permite a gente aprofundar muito, te convidando para ir para a escola. Se você é da nossa igreja, vá para a escola ali, a gente vai conversar mais coisas. Se você é de uma outra região, de um outro campo, vá para a sua igreja, vá para a sua sala de aula no domingo. Se mudou, como a nossa, mudou para o meio da semana, por que mudou, irmãos? Porque nós temos aí tivemos o Natal do sábado passado, domingo que vem temos a passagem de ano, né? O dia de ano, o primeiro dia do mês, no sábado. Então, com esses acontecimentos, a nossa igreja, a nossa diretoria, nosso presidente, a nossa direção resolveu antecipar as aulas. Isso é muito louvável, porque aí nós temos a facilidade de estudar a lição sem perder uma lição e não acumular duas para o mesmo dia. E o povo fica também livre para receber parentes e tal. No dia de domingo, por exemplo, as pessoas geralmente estão viajando ou tem alguém na sua casa. Isso vai ser muito bom. Então, se você está na igreja e que tem aula no domingo, vá no domingo. Esforce um pouquinho, vá para você aprender um pouco mais. Vamos aí para o segundo tópico, as evidências da autenticidade da Bíblia. O que é autenticidade? É aquilo que é autêntico, aquilo que é verdadeiro. Então nós temos evidências externas e internas. Primeiro vamos falar das evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego, que é autentes, que é isso que estão dizendo, significa aquilo que é verdadeiro. Quais são as evidências internas? Primeiro, letra A unidade e consistência. Que coisa boa, irmãos. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais. Por que 1.600 anos? O primeiro escritor da Bíblia, o escritor mais antigo dos livros da Bíblia, segundo aceito pela teologia, Moisés, que escreveu a Torá, que escreveu 5 livros. Ele escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E Moisés viveu por volta do ano 1500. Alguns dizem 1499 a 1300 e pouco, outros dizem 1579, 1599, mas é aceito aí por volta do ano 1500 a vida de Moisés. As escritas dos livros. Moisés era juiz, legislador, poeta, estadista e historiador. Ele escreveu história, ele escreveu a história da humanidade, o início da humanidade, a história dos patriarcas, a história do dilúvio, a história... Irmãos, ele escreveu... Moisés era um grande historiador. E ele viveu cerca, digamos assim, do ano 1500. Ele escreve os primeiros livros. E depois o último livro da Bíblia a ser escrito, qual foi? Apocalipse. Do ano 70 ao ano 96. João morre no ano 96. Então acredita-se, alguns dizem que ele escreveu antes do ano 70. Tem uma polêmica sobre isso, porque ele não citou nada a respeito da destruição do templo em Jerusalém que aconteceu no ano 70. Mas isso não é tão relevante, porque João não estava preocupado com história de judeus. João estava escrevendo o Apocalipse, escrevendo a revelação que Jesus lhe deu. E o que Jesus mostrou para João, a maioria do que ele mostra, são acontecimentos escatológicos, que vão estar acontecendo posteriormente à vinda de Cristo.
Então, a preocupação do que João estava escrevendo não era falar a história de Israel, o povo de Israel, a atualidade de Israel. Então isso não significa que ele escreveu no ano 60, alguns dizem que foi por volta do ano 60, mas a maioria aceita que ele escreve por volta do ano 96. Ou pelo menos ele morre no ano 96, e então o último livro, do último livro ao primeiro livro tem um período de aproximadamente, essas datas, meus irmãos, são baseadas em opiniões, certo? Em hipóteses, em pesquisas, como que eu vou dizer? As opiniões variam muito. Então não tem como você datar, por exemplo, se voltar ao ano 1500 a.C., tempo de Moisés. Tem histórias, tem reinados e tem muitas coisas que provam. Mas exatidão é quase que impossível. Então, aproximadamente 1500 a.C. Se João escreve quase 100 anos depois de Cristo, então 1600 anos é o período, né? Ou seja, de Gênesis a Apocalipse tem 1600 anos de história. É muita coisa. Agora, o grande segredo, irmãos, ou o grande mistério, é que são cerca de 40 homens diferentes. Imagine homens que viveu como João e Moisés, 600 anos de distância. De Paulo a Moisés, quase isso também. Os escritores do Novo Testamento, nós temos aí os evangelistas, no caso Mateus, Marcos, Lucas, João, e temos as cartas paulinas, temos a carta de Tiago, temos de Pedro, de cartas de João, de Judas, né? Esses livros foram escritos no primeiro século depois de Cristo. Todos esses homens que escreveram o Novo Testamento viveram 1600 anos aproximadamente longe de Moisés. Só que tudo que eles falaram se liga. Nada que falou João, nada que falou Paulo, nada que falou Mateus, Lucas ou Marcos choca-se com o que fala os escritos de Moisés. A Bíblia não tem choque. A Bíblia não tem erros. Está aqui. Sabe por quê? Exatamente porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Semana que vem nós vamos aprender o que significa isso, ser inspirada pelo Espírito Santo. É aquilo que ele soprou através dos apóstolos. É aquilo que ele diz assim, escreve isto. Jesus não falou isso para João? Escreve isto. O que vês, escreve. É por aí. Então, irmãos, essas são a unidade de consistência. 1600 anos de período, 40 homens diferentes, entre eles tem médico, tem pescador, tem boieiro, tem profeta, tem sacerdote, tem legislador como Moisés. Moisés era um homem instruído em toda a ciência do Egito. Moisés estava sendo preparado, segundo os grandes estudiosos, para ser um futuro faraó. Moisés tinha um grande conhecimento e por isso ele tinha amor pela escrita, ele era um historiador, ele era um homem muito inteligente, capacitado por Deus. É o maior vulto do Antigo Testamento, biblicamente falando. Inspirado por Deus. E agora, tudo que ele fala não choca com os demais assuntos de 1600 anos. Que coisa boa, irmãos. Que coisa linda a palavra de Deus. Depois vem a ação do Espírito Santo na letra B. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra. Já aconteceu isso com você? Só de eu falar isso aqui, irmãos, a espada já tá entrando aqui, ó. Sabe, a gente lê a Bíblia, a gente sente ela falando com a gente. Isso, toda vez que você lê a Bíblia, valorizando-a, você vai sentir isso. Não leia a Bíblia como lê um jornal, como lê uma mensagem de Facebook, não. Leia a Bíblia para ouvir Deus. Oh, aleluia! Se você assim fizer, você vai ouvir Deus. Toda vez que você... Tem alguém que falou assim, eu não lembro quem falou essa frase, está aí nos livros da CPAD. É o único livro, a Bíblia, é o único livro que quando você lê, o autor está junto com você. Olha que coisa boa, irmãos. É o único livro. Tem tantos livros bons, não tem? Nós temos literaturas da teologia, por exemplo, que a gente lê coisas aí de 1000 anos escritos pelos pais da igreja, mais de 1000. Não temos a Bíblia, né? Mas temos muitas outras coisas escritas, muitos livros antigos, né, da história da Reforma, e tantas coisas faladas pelos pais da igreja, muito mais antigos.
tanta coisa boa, tem tantos livros hoje, revistas como essa, comentários bíblicos, tem tanta coisa boa que a gente lê, mas o único livro que quando você lê, o autor está junto, ô glória, que coisa boa, é a Bíblia. Por isso, dá para ouvir a voz de Deus quando você lê a Bíblia. Isso é uma evidência interna de que a Bíblia é a palavra de Deus. Letra C. Profecias e eventos futuros. A exatidão do cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, eu não ia ler tudo, mas eu vou ler, porque isso aqui é muito interessante. Entre tantos eventos, aconteceram com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citaremos o nascimento virginal de Cristo, sua morte na cruz, o local da sua sepultura, a sua ressurreição. Tudo isso, irmãos, está aqui, ó, na nossa revista, nós temos todas as citações. Eu não vou ficar citando versículos, porque se torna muito extenso. Mas se você tem a revista, leia esses versículos aí. Você vai ver a profecia falando o que ia acontecer e o seu cumprimento. Até o tipo de sepultura que Jesus ia ser sepultado, a sua sepultura contado com os ricos. Ele foi sepultado na sepultura de um homem rico, José de Arimateia, senador José de Arimateia, senador da época. Uma política muito diferente do que temos aí, mas ele era. Então veja bem, tudo profetizado e cumprido. Evidências externas, olha aí. Compreende-se como evidências externas aquelas que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, descobertas arqueológicas e pressupostos das ciências apontam para a autenticidade da palavra de Deus. As evidências internas, por exemplo, na questão de profecia, você vê as profecias que foram faladas e cumpridas, todas. E aquelas que ainda não se cumpriram, nós temos sustentação pelo cumprimento das demais, de que elas também se cumprirão. Agora, em evidências externas, nós temos o fato de que a ciência vai descobrindo coisas que a Bíblia fala, vai descobrindo narrativas bíblicas que eram criticadas, eram menosprezadas e, enfim, não aceitas, postas como duvidosas, e a ciência vai pesquisando e vai descobrindo coisas, e vai descobrindo, então toda vez que se descobre alguma coisa, ela comprova a Bíblia. A arqueologia é uma matéria também de teologia muito importante, e é um trabalho feito por arqueólogos, pesquisadores que trabalham na terra, fazendo escavações, e descobrem os fósseis, descobrem as casas antigas, muralhas, como o caso das muralhas de Jericó, que a Bíblia diz que caiu por terra, e o povo diz que isso é um absurdo. Está lá, as pesquisas, para quem quiser ver, busque na internet, você vai ver. Arqueologia bíblica, pesquise arqueologia bíblica, você vai ver as escavações feitas na região de Jerusalém, Jericó, e as muralhas descobertas ali. E tem até as datas, a possibilidade do acontecimento por causa do material que se encontra ali. E assim, irmãos, tudo que a ciência vai descobrindo, ela vai provando a realidade da Bíblia, a veracidade da Bíblia. Vamos para o terceiro tópico. Essas lições, elas empolgam a gente, e a gente vai, sabe, dá vontade de ir falando, mas, olha aí, já temos 29 minutos de vídeo. Eu não quero ser muito extenso. O último tópico vai falar da mensagem da Bíblia. Tem 3 pontos aí também, né? Primeiro, supremacia da Bíblia. A expressão latina, sola scriptura, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Eu não vou ler o restante. A palavra sola scriptura faz parte de uma decisão.
dos reformadores protestantes que escreveram. Chegou a uma definição que se chama hoje 5 solas. 5 solas da reforma. Procure aí, pesquisa e você vai achar. 5 solas. Sola fide, sola scriptura, depois tem solos Christus, sola gratia e sola Deo gloria. Sola fide, sola fé, sola scriptura, só a Bíblia, só a Escritura. Solos Christus, somente Cristo. Sola gratia, só a graça. Não tem salvação por outra forma, não necessita de outra coisa. Não precisa ser dizimista para ser salvo. Não precisa ser pastor para ser salvo. Não precisa dar esmola para ser salvo. Não precisa ir à igreja para ser salvo. Não precisa se batizar para ser salvo. Não. Você é salvo pela graça. Agora, você dizima porque você foi salvo. Você vai à igreja porque você é salvo. Você se batiza para provar para os demais que você foi salvo. É isso. A salvação é graça, é favor imerecido de Deus. Solo Cristo, somente Cristo, ele é capaz, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Depois vem sola fide, sola fé, somente a fé, somente pela fé. Não se alcança por outra maneira. O solo Deus glória, Deu glória, que significa somente a Deus toda a glória. E a segunda sola, que é a que está se referindo aqui, sola escritura. Ou seja, a escritura, ela é autossuficiente. Ela é capaz de salvar o homem. Ela é capaz de conduzir o homem. A nossa lição está mostrando para nós aqui que a nossa confissão de fé, o nosso cremos, o nosso credo, ela traz para nós também uma coisa muito interessante a respeito disso aqui, mostrando que ela é capaz de dar para nós um norte, dar para nós um alinhamento de caráter. A Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos, todo tipo de ensinamento, ela tem um conhecimento necessário. Aqui chamou de indispensável, a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Não adianta eu dizer que tenho comunhão com Deus e não tenho com o próximo. Isso é na Bíblia. Então, qual é a supremacia da Escritura? Ela está acima de tudo. É a única regra de fé. Não é necessário outro livro. Então, para que vocês estudam a revista? Para que vocês têm escola dominical? É para a gente aprender sobre a Bíblia. A escola dominical, o culto de ensino, é uma forma de estudarmos a Bíblia, de aprendermos sobre a Bíblia. Ler a Bíblia, a gente tem pelo menos 2 formas de ler a Bíblia. A forma maneira chamada devocional, é você ler a Bíblia, dizendo assim, eu vou ler a Bíblia porque eu quero me alimentar da palavra de Deus. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Você vai ler a Bíblia. Aleatoriamente, você lê o Novo Testamento, lê Antigo, lê um capítulo, lê 2, lê um versículo, isso depende. Agora, quando você vai examinar as Escrituras, você vai aprender, aí sim você abre a Bíblia, você pega uma referência, você faz um cruzamento de dados ali, né? Você lê um texto, procura uma palavra-chave, e a revista Escola Dominical é para isso. É estudar, é fazer esse estudo. É a gente fazer um estudo para forma de aprendizado. Jesus fala isso, está registrado em João 5,39, que é citado aqui, que é um outro versículo também mal interpretado por um descuido de algumas pessoas. Jesus falou para os judeus assim, ele diz assim, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Aliás, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Então Jesus não estava dizendo assim, examinem, leiam e tal, não. Ele estava dizendo, vocês examinam, vocês estão examinando. O termo examinais está dizendo que eles examinam, eles estão examinando. Porque eles cuidam, acreditam ter nelas a vida eterna. Ou seja, eles liam, examinavam as Escrituras porque eles acreditavam que a vida eterna vinha através disso. E Jesus diz assim, e são elas, ou seja, vocês estão certos por fazer isso, porque são elas que testificam de mim. Contudo,
Eu estou aqui e vocês não me recebem. Então, meus irmãos, as Escrituras precisam ser estudadas, precisam ser lidas. Os judeus liam, estudavam. Os fariseus liam, só não praticavam. Então nós precisamos ler, nós precisamos estudar a Escritura. O que nós temos que entender é que ela é suficiente para a salvação, para a vida cristã. Não é necessário um outro livro como um adendo, como um suplemento, um complemento da Bíblia. A Bíblia não precisa ser complementada, ela não precisa disso. E muito menos atualizada, como um infeliz de um pastor falou há pouco tempo na mídia, que a Bíblia precisa ser atualizada. Jamais a palavra de Deus ela não fica velha, não fica ultrapassada. É nós que temos que adaptar a ela, não ela se adaptar a nós. Guarde isso. Já imaginou, irmãos? A Bíblia está aí com quase 2000 anos. Se a gente tivesse os pregadores, os pastores, os escritores, viesse atualizando a Bíblia, atualizando. Lógico, existe a gráfica hoje, nós temos aí muitas versões. A Bíblia em versão diferente, mas a versão ela não altera o texto, ela usa palavras de acordo com a atualidade. Mas a gente tem as versões antigas, versões corrigidas. Isso é uma forma de facilitar o aprendizado. Mas o conteúdo não pode ser alterado, não pode ser mudado. As regras principais, o padrão bíblico, o padrão divino para a vida de um cristão, ele não pode ser mudado de maneira alguma. A Bíblia ela continua sendo a palavra de Deus. Ela tem supremacia. Então, somente a Escritura. Somente. Não há necessidade de outra coisa. O que a gente faz aqui está explicado. A gente está usando um livro, uma revista, um comentário, como uma ajuda para compreender. Se isso aqui fosse errado, fosse proibido, seria então proibido também alguém pregar a palavra. Porque ele está extraindo do texto e explicando. Exatamente aquilo que Pedro fez quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, e o povo começou a falar noutra língua e tal, e o povo não entendia o que estava acontecendo, e Pedro faz o quê? Ele pega a Bíblia do Antigo Testamento, entre aspas, né, porque ele pega o livro do profeta Joel, ele pega na sua memória, ele conhecia, e ele diz assim, isto é o que diz o profeta, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele foi pregando. Então, se fosse errado ter uma revista, eu entendo que eu estou falando isso aqui porque tem alguém precisando ouvir isso. Se fosse errado ter uma revista, ter um livro, Paulo também não teria pedido a Timóteo para mandar os seus livros, seus pergaminhos, não é assim? Então isso aqui é uma forma de ajudar a ler a Bíblia, mas a Bíblia é suprema, ela é autossuficiente para salvar o homem, para conduzir o homem a Deus. Não há necessidade de um livro assessorando a Bíblia, não, de maneira alguma. Isso aqui está assessorando a nós e não a Bíblia. Vamos lá, poder da palavra de Deus. Seu poder se assemelha ao fogo, que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha, ou pedra, ou rocha, não é isso? As qualidades do fogo, o martelo, indicam o quê? Nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O que a palavra de Deus profetiza ou anuncia vai acontecer. Ela tem esse poder, irmãos, de purificar, tem o poder de quebrar, de mudar as coisas, de transformar, ela tem esse poder. O terceiro subtópico para a gente concluir. O propósito da Bíblia. Qual é o propósito da existência da Bíblia? Qual é o propósito de Deus ter revelado a Bíblia à humanidade? Vamos ler. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Olha que coisa boa. Cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Olha que coisa boa, irmãos. Então o propósito da Bíblia é levar, aqui usou a expressão assim, através da persuasão do Espírito Santo. Convencimento. Ao ouvir a Escritura, o Espírito Santo convence a pessoa que dá ouvido à palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então quando a pessoa ouve a palavra, e ele dá atenção à palavra, o Espírito Santo persuade, o Espírito Santo convence. Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que convence. Então, qual é o propósito da Bíblia existir? Levar o homem a Cristo. Levar o homem a alcançar a salvação. Esse é o propósito da Bíblia. Levar o homem à pessoa de Jesus Cristo.
A Bíblia é cristocênica, ela tem Cristo de Gênesis a Apocalipse, de uma maneira assim, alusiva. Ela tem Cristo em todos os livros e você pode confiar na palavra de Deus. Continue sendo um leitor da Bíblia, continue sendo aluno da escola dominical. Se você não é, passe a ser. Você está perdendo uma grande oportunidade de aprender muita coisa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com alguém. Nos ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente vai trazer uma outra aula, a lição 2, falando da inspiração da Bíblia. Como Deus inspirou, como Deus falou com esses homens para escrever. Vamos isso aprender semana que vem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.